Olá, crianças da noite! Bem-vindas de volta! Sua mãe as aguarda para mais um episódio de Jornadas da Quarentena. Este espaço seguro que eu criei para que nós não enlouquecêssemos neste período sombrio pelo qual a humanidade está passando nesse momento. Especialmente hoje, vamos falar de mais o quê? Mais uma série da Netflix. Gente, eu tô meio viciada em Netflix ultimamente, né? Como já deu pra perceber. Eu acho que essa vai ser a segunda review que eu faço de série da Netflix. Provavelmente. É a segunda review de série da Netflix que eu faço. A primeira foi Beastars. Hoje a gente vai falar sobre Freud. Porque, né, como vocês sabem, né, do último vídeo que eu falei, eu sou alemã, minha pronúncia do alemão é perfeita, perfeitamente correta, impecável, porque sou europeia. Freud é uma produção austríaco-alemã, dirigida pelo Marvin Klein e estrelada por Robert Finster, né, Ella Rumpf, né, e Georg Friedrich. Gente, eu tentando pronunciar isso, não, eu tô soando ridícula, né? Enfim. São atores e diretores locais, né? Da cena do cinema local, da Alemanha e da Áustria. Gente que já é conhecida na Europa. A Ella Rumpf tem passagem por prêmios, né? O Georg Friedrich também tem passagens por alguns... Enfim... Todos os atores e atrizes envolvidos nessa série têm passagens por filmes e séries relevantes, né, do circuito local, mas não são muito conhecidos aqui do nosso ladinho do globo, né? Então você vai ver rostos completamente desconhecidos e muito belos, gente. A beleza da Ella Rumpf é uma coisa assim fora de série, e a caracterização que deram para ela na série como a vidente Fleur Salomé, a caracterização que deram pra ela ficou assim impecável. Ela ficou mais bonita do que ela já era. E tem, né, o galã perfeito, maravilhoso, delicioso, pedaço de mau caminho lindo, casa comigo, pelo amor de Deus, do Robert Finster, né, que é o protagonista. Ele interpreta o Freud, né, ele interpreta o pai da psicanálise, né. E, enfim, quem vê assim de fora pensa assim, isso é uma série biográfica, que coisa chata. Nossa, pra que eu quero ver uma série biográfica? Então, gente, a série, ela só pegou o nome do cara e o contexto, porque ela é totalmente ficcional. Então ela vai pegar o contexto do 1800 e Guaraná com rolha, né? O contexto de como as doenças mentais eram tratadas, né? Doenças psicológicas, doenças mentais eram tratadas naquela época, vai pegar o contexto da Primeira Guerra Mundial e vai pegar tudo isso, a medicina, como era a medicina naquela época, e vai jogar, né, num contexto assim, vai pegar esse contexto e vai jogar os personagens dentro dele em um plot meio que sobrenatural, a princípio, né, porque depois que a série vai desenvolvendo, vai indo adiante, a gente vai vendo que é muito mais complexo do que isso. A série vai tratar dos primeiros anos, né, do Freud, antes dele se tornar o doutor Freud, né, renomado, conhecido, né, respeitado, né, na área. Vai tratar dos primeiros anos dele, quando ele estava começando, ainda antes dele escrever os livros que foram importantes para a carreira dele, que mudaram a história, né, da medicina, do modo de como tratar distúrbios mentais e tal. E vai mostrar como ele era viciado em cocaína, né? Freud padezeiríssima, louca no padê. O Freud era viciado em cocaína, realmente. E vai trazer esses personagens novos, esses personagens assim, cheios de mistérios e segredos e facetas e tal. A gente tem a Fleur Salomé, né, que é a co-protagonista, né, os dois protagonizam essa trama de 8 episódios, em que eles vão se envolvendo, né, tanto romanticamente, quanto espiritualmente, quanto cientificamente, né, gente? Porque, querendo ou não, ele é um médico e ela é
uma paciente dele por acaso. Porque o que acontece? O que tá acontecendo é o seguinte, gente. A série, ela é ambientada em uma Viena que já não existe mais. Então ela foi gravada em Praga. Porque a Viena atual já foi muito desfigurada pela urbanização, pela descaracterização da arquitetura e tudo mais. E ela teve que ser gravada em Praga. Uma coisa que eu prestei atenção realmente quando eu vi os primeiros episódios da série é que muitas das paisagens que mostram a cidade são feitas no computador, né? E eu não tinha entendido isso, eu tinha achado isso meio tosco, porque fica meio óbvio que houve uma alteração da paisagem no computador. Só que aí, depois que eu fui ler sobre, eu entendi que eles tiveram que alterar, né, a paisagem para parecer, para que Praga parecesse uma Viena, né, de 1800, Guaraná com olho. E o que acontece é o seguinte, existem esses dois aristocratas, né, Victor e Sofia Zapari, eles são húngaros expatriados, né, após a anexação. Após a Áustria anexar a Hungria, né, o Victor e a Sofia foram expatriados e eles têm essa filha de criação deles, que é a Fleur Salomé. Ela é uma vidente, e juntos esses três organizam uma espécie de cultos e sessões espíritas que eram muito comuns naquela época, que você com certeza já deve ter visto em Penny Dreadful, né? Essa série maravilhosa que todo mundo tá careca de saber que é a minha série favorita de todos os tempos, de toda a vida. E outros filmes, né? Provavelmente vocês já devem ter visto. E numa dessas sessões espíritas, o Freud tá lá, né, de gaiato no navio, e começa a acontecer, né, coisas estranhas. Ele tá testando a hipnose a princípio, ele tá testando a hipnose, tem hora que funciona, hora que não funciona, então ele é bastante descredibilizado pelos colegas dele de profissão, e aí acontece que ele tá lá de gaiato nessa sessão espírita, e ele conhece a Fleur e eles acabam se envolvendo, e ele fica muito intrigado com a Fleur porque ela é facilmente submetida, né, à hipnose. Ele consegue colocar ela em estado de hipnose muito, muito facilmente, e ela conta para ele as visões que ela tem, e a partir dessas visões eles juntos, com o auxílio do personagem do Georg Friedrich, o Alfred Kiss, que é um policial, né, investigador, esse trio juntos vão tentar resolver o mistério de uma série de assassinatos que estão acontecendo em Viena, né? Então tem um serial killer solto em Viena. Aparentemente os assassinatos não têm correlação, mas eles vão, através das visões que a Fleur tem durante as sessões de hipnotismo que o Freud submete ela, eles vão juntando as peças, vão vendo que esses assassinatos têm sim uma ligação. Apesar de que isso é um resumo muito raso do que realmente está acontecendo, então eu sugiro que vocês assistam, porque a série é muito boa. E nesse eu esqueci completamente de falar, né? O Victor e a Sofia Zapari, na verdade, eles estão usando a Fleur porque a Fleur tem uma entidade dentro do corpo dela, que é o Tautus. O Tautus é uma figura mitológica da mitologia húngara, né? Que é uma criança que nasce com poderes especiais de conversar com os mortos e influenciar os vivos, né? Controlar os vivos. E esses dois, o Victor e a Sofia Zapari, eles usam a Fleur de uma maneira que eles tentam, né, trazer de volta a glória da velha Hungria, que foi absorvida pelo Império Austríaco, né? Eles estão tentando, eles usam essa entidade que está no corpo dela para tentar recuperar a glória perdida do país deles, né? Porém, entretanto,
o Freud não vê dessa forma, ele não acha que tá acontecendo nada sobrenatural ali. Ele não acha que realmente o Taltus é uma entidade dentro do corpo dela. Ele acredita que seja uma dupla personalidade, como se ela estivesse dissociando e tal. Ele acredita que há uma dissociação por causa de traumas do passado. Quem é freudiano, né? Quem é freudiano, quem entende esse negócio de psicologia, de psiquiatria, psicanálise, vai saber explicar melhor do que eu isso. Eu não entendi nada dessa parte da série. Eu tava ali pela trama, pela atuação da Flair me pegou assim. Foi arrebatadora, né? Porque ela me remeteu imediatamente à atuação da Eva Green em Penny Dreadful. E assim, o que eu posso falar pra vocês é que órfãos das 3 primeiras temporadas de Penny Dreadful, do Penny Dreadful clássico, né, que a gente conhece, órfãos do Penny Dreadful clássico, como eu, fica aí a dica, porque Freud é tudo aquilo que a gente pediu e muito mais, né, deu pra colocar, né, um bálsamo ali no nosso coraçãozinho, deu pra matar um pouquinho a saudade dessa série maravilhosa. Uma curiosidade a respeito dessa série é que depois que eu assisti ela, eu fui jogar no search do Twitter pra ver, né, as impressões que as pessoas tinham pra poder moldar também mais ou menos o que eu ia falar nesse vídeo e tal. E uma curiosidade muito importante que eu quero muito compartilhar com vocês é que algumas pessoas, na verdade a maioria das pessoas que assistiram essa série, depois do episódio do ritual do Taltus, que acontece no porão dos Zapari, essas pessoas, a maioria das pessoas que assistiu esse episódio teve sonhos estranhos depois de assistir o episódio. E eu tive sonhos estranhos depois de assistir esse episódio. Eu sonhei que eu fazia parte de um culto que oferecia corpos de pessoas mortas, né? Oferecia corpos a uma entidade que morava no fundo de um poço à beira-mar, né? Eu tive esse sonho bizarro. E no outro dia de manhã eu fui pesquisar sobre Freud no Twitter, ver o que o pessoal tava falando da série, e achei vários relatos de pessoas que tiveram sonhos muito esquisitos depois de assistirem esse episódio. E eu fiquei assim, gente, é sintomático, né, que uma série sobre o pai da psicanálise, né, mexa com o inconsciente da gente, né, que é uma coisa que é tão falada na série e é tão falada na teoria, né, mexer com o inconsciente da gente, acho isso super bacana. E é isso, gente, eu amei a série, ela é super bem filmada, a atuação da Flair, assim, da Flair não, a Flair é a personagem, né, da Ella Humphrey, ela carrega a série nas costas, assim, posso dizer que ela é quase uma protagonista, ela só não é tão boa quanto a Eva Green, porque ela não é uma Eva Green, né, e assim, Robert Finster, meu Deus, que homem lindo, gente, quero casar com ele, venha ser o pai das minhas criaturas das trevas, Robert Finster. Enfim, gente, fica aí a dica de mais uma série da Netflix pra vocês assistirem nessa quarentena. Espero que vocês tenham gostado da dica. Muito obrigada pela audiência. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, dá um curtir aqui embaixo, se inscreve no canal. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo IGTV, compartilha aí nos teus stories, marca os seus amigos, manda pros seus amigos, eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até a próxima.